E aí galera, bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje eu tô com minha amiga Ivy aqui. Ela é esposa do Bruno, faz parte do Ocean. Qual que é o assunto que a gente vai abordar aqui hoje? A Ivy, ela vai fazer o primeiro webinário de vendas dela. E ela tá aqui. Como que você tá se sentindo, Ivy? Conta. Ansiosa. Ela tá aqui, ela tá falando assim, ó, ela tá desesperada aqui. Gente, como é que eu vou fazer à noite? Porque ela queria fazer gravado. Só que resolveu, a gente pressionou ela aqui pra ela fazer ao vivo, né, Ivy? É livre, espontânea pressão. Vou fazer isso comigo. E assim, eu pedi pra ela estar aqui comigo agora por dois motivos. Um, pra ela ver que a câmera não morde e que é tudo bem a gente fazer live, conversar, que é algo normal, que é algo tranquilo. E segundo, pra vocês, eu sei que muita gente tem essa mesma dificuldade, né? Esse mesmo, então até pra mostrar, orientar, a gente tava ali conversando, falei, pô, já que a gente tá conversando, tá na hora da minha live, deixa eu ajudar a galera junto, né, o que vai acontecer. Então, por isso que a gente tá aqui. E se apresenta pra galera, fala o que você faz, o que é essa live que você vai fazer, sobre o que é, explica pro pessoal. Então, né, meu nome é Ivy Shivers, trabalho com emagrecimento. E não é esse emagrecimento que vocês normalmente conhecem, né? Na questão de, como eu sou psicóloga, eu vou trabalhar questões muito mais comportamentais e cognitivas através da TCC, técnicas da TCC. E faço as pessoas compreenderem, mulheres, né? A compreenderem essa relação com a comida. Né? O que na verdade está por trás, né? É, o que está por trás daquela velha pergunta, por que eu não consigo perder peso? Porque eu já fui no nutricionista várias vezes, faço o plano, faço tudo direitinho, perco, mas depois eu volto e ganho tudo de novo. Então você fica vivendo aquele efeito sanfona e é isso, essa resposta aí do porque eu não consigo perder peso e manter é que eu vou dar hoje na minha live. Legal. E é interessante porque normalmente, eu não sei vocês, né, pessoal? Não sei vocês que estão aqui, mas eu particularmente, normalmente, em momentos onde eu tô mais estressado, com mais sobrecarga, com muito mais pressão, é onde eu engordo, é onde eu tenho aquela, digamos, aquele comer a mais, eu acabo comendo sem mesmo estar com fome. Parece que dia que eu tô mais estressado, eu como o dia inteiro. Eu vou lá e pego. Já aconteceu com você? Sim. Eu acho que acontece com todo mundo. Eu acredito que acontece com várias pessoas. E isso vem de onde? Isso vem do seguinte. Tem vários tipos de comer, né? O comer é porque você está estressado, porque você está triste, porque você está feliz e aí você acaba comendo sempre mais. Mas aí da onde vem? Do nosso cérebro, né? Que ele foi programado há milhares e milhares de anos atrás. E aí quando você, de fato, está estressado, você vai gerar hormônios. Cortisol aumenta. Então o seu cérebro vai entender que você está em perigo. E antigamente, né, lá no tempo das cavernas, se acreditava que você em perigo, você precisava ter gordura no corpo, estar bem nutrido, para poder se defender melhor. Então, se você está sempre estressado, às vezes acontece muito isso. A pessoa nunca ficou no sobrepeso, nunca engordou um pouquinho e de repente tem um estresse muito grande na vida, começa a acontecer situações na vida que o estresse aumenta e a pessoa também acaba aumentando o peso. A gente sempre conhece alguém que de repente... Então, esse cortisol é que vai gerar esse medo que sobe para o cérebro, né? Que ele vai tentar lhe proteger. Então, ele pensa, eita, tá em perigo. Porque ele ainda não percebeu que a gente está onde a gente está hoje, com toda essa tecnologia. Ele não sabe que você quer emagrecer para ficar bonitinha. Ele não sabe que você quer emagrecer para isso. Ele acredita que você está em perigo. Então, a partir do momento que você se estressa, ele vai achar que você está aí, tome acumular aquelas gordurinhas nos lugares que não eram para acumular. Saquei. Massa. E, Ivy, eu acabei de liberar no Freestyle 4.0 o módulo falando sobre transegmentação, sobre avatar. Qual que é o seu público? Quem que vai estar hoje lá na sua live? Bom, são mulheres que já fizeram dietas, já tentaram mais de 2, 3 dietas e não conseguem, mulheres com 25 e 45 anos. Certo. E qual que é o problema dessa mulher? Assim, o que ela sente na hora que ela tá... Por que ela quer emagrecer, na verdade? Na verdade, ela acredita que ela talvez queira emagrecer por questões de vaidade, mas ela também percebe, quando ela chega até mim, ela sabe que vai além da vaidade, é saúde. Né? É um emagrecimento voltado para a saúde. E é um peso que se perde não só
físico, é um peso mental. Então, quando a gente começa a tirar alguns pesos de pressão, de crenças, o corpo naturalmente ele vai se moldar de acordo com a leveza que vai vindo da própria mente, né? Que é a questão do autocontrole, autoconfiança, autoestima. Quando isso está baixo, a tendência é você cada vez mais ir acumulando pesos. Você é o avatar transformado. Eu sou o avatar transformado. Massa. Quando que você resolveu que ia vir criar um produto online? Você já atende pessoas individual? Como é que foi isso aí? Eu atendo pessoas no presencial e aí eu passei a atender as pessoas no online. Por Skype, assim? Por Skype, via Skype, Zoom. Ok. E aí eu percebi que eu poderia fazer esse método de uma forma, no formato de curso. E aí, depois do Freesider, do Meet, eu percebi que isso poderia ser algo muito maior, né? Que eu poderia ajudar, porque eu ajudava pessoas, eu ajudo pessoas, se torna às vezes meio limitado, porque tem a questão do meu horário, a questão do horário da pessoa, e através de um curso desse eu posso pegar inúmeras pessoas e elas vão fazer o seu próprio horário, né? Para fazer o seu atendimento, elas vão saber escolher, então eu posso fazer de tal hora, tal dia, enfim, a flexibilidade, né? Bacana. Do momento que você tomou a decisão de eu vou criar um curso online. Sim. Até realmente fazer o primeiro... Quanto tempo você levou? 1 ano. Você levou 1 ano pra isso? 1 ano, porque antes eu tive essa decisão lá no Freesider, que foi a partir daí que eu comecei a entender. Você não tinha nem ideia que existia esse mercado? Nada. Não fazia, isso é um ponto importante. Não sabia o nome infoproduto. Sabia nem o que era isso? Na vida. E aí eu aprendi lá e sabia que existia essa possibilidade de fazer isso, mas aí para isso tinha todo um caminho para ser seguido, a questão do avatar, a questão da autoridade, a questão de outras coisas que eu tinha que trabalhar antes, para poder chegar nesse momento agora e saber que tá tudo bem amarradinho e que a entrega vai ser... Você tá confiante da entrega? Eu tô. Massa. A entrega eu tô muito confiante. E dos processos que você já fez no individual, como que é o resultado dessa galera? Qual que é o resultado que você gerou para essa galera? São mulheres que elas se tornam mais autoconfiantes. Elas, inclusive, eu sempre faço no final a pergunta e elas dizem, não, minha vida, ela se transformou de uma forma completamente diferente. É como se você deixasse muito peso da autoestima, que atrapalha muita coisa, atrapalha no profissional, atrapalha na vida amorosa, atrapalha na questão familiar, a questão de energia, por exemplo, mulheres que são mães, que tem energia, mas aí pode ter muito mais energia para gastar com seu filho, né? Então, e é um 360, porque quando elas perdem esse peso, elas conseguem ver benefícios em várias áreas da vida delas. Quando ela deixa de, digamos, sofrer Sim. com essa necessidade de estar sempre magra e começa a realmente entender a questão da vida saudável, isso muda completamente a percepção dela de vida. Completamente. E ela também se percebe uma pessoa que acaba influenciando também as pessoas do seu meio. Então, mulheres que são mães, elas sabem que elas influenciam no filho. Então, como elas se comportam é como seus filhos vão se comportar. Então, ela começa a perceber que ela mudando a alimentação, o filho também acaba se abrindo mais. Porque era difícil para o filho comer, hoje ele passa a comer. Massa. E a dúvida que não quer calar, você come doce? Muito. Então eu posso comer, corrigindo lá, fazendo o processo do Fitment, eu posso comer doce? Pode comer tudo. Pode comer tudo. Não existe essa de... É uma crença muito antiga de achar que você, para perder peso, você tem que parar de comer. E na realidade, para você perder peso, você tem que comer. Né? Só que comer com qualidade, sabendo a quantidade, né? Então, é uma questão... Normalmente eu pergunto, se você sabe como perder peso? A maioria das pessoas que já passaram por um processo desse, elas respondem que sim, porque elas já foram para inúmeros nutricionistas, já tem inúmeros planos alimentares e por aí vai. Então por que você não perde? Então por que você não faz? É a velha história do nutricionista que está acima do peso. Por que ele não perde? Porque a questão não está nesse conhecimento alimentar, né? Está muito mais aqui. É uma outra questão, é comportamental, é cognitivo. Né? Você falou, eu lembrei agora da minha palestra do Ser Freesider que eu faço, a palestra beneficente. Eu começo ela exatamente assim. Eu falo assim, descubra como eliminar pensamentos e sentimentos tóxicos que bloqueiam sua prosperidade e abundância, né? E aí a primeira coisa que eu pergunto é, cara,
o que você precisa para ser próspero. Aí a galera fala tudo certinho. Foco, determinação. Todo o caminho. Você já sabe o caminho certinho. Eu falei assim, beleza, o que eu tô fazendo aqui? Se você sabe o caminho, o que tá te impedindo? Aí vem o que eles acreditam que normalmente que tá impedindo. E aí você vai ver, tudo tá relacionado à mente. Só que a gente fica preocupado, ao invés da gente preocupar em corrigir a mente, a gente se preocupa com técnica. Exato. A gente quer técnica, a gente quer uma técnica para comer menos, a gente quer um remédio para... Que é o milagre. Exatamente. Que é o milagre, que é o que já vem pronto. Você sabe que o problema é da sua mente, mas você não aceita. Você quer o esqueminho, o atalho. Né? E aí você acaba dessa forma não alcançando o seu objetivo. Sim. Isso aí é bem interessante, porque são dois tipos de pensamentos, o pensamento funcional e o pensamento disfuncional. O pensamento disfuncional, ele faz com que você não haja. E esse pensamento disfuncional, olha só que interessante. Veja só que interessante. Esse pensamento disfuncional, ele está sempre justificando. Ele começa com mas eu posso comer hoje porque eu tô tão assim, borocochô, foi tão difícil, mas eu peguei um trânsito tão grande, eu mereço comer isso. Esse é o disfuncional. Esse é o disfuncional. Ele tá sempre justificando. E aquilo que justifica ele paralisa. É tanto pra... Funciona... Gente, o jeito que você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Então o jeito que você come... Sim. Reflete o jeito que você é próspero, reflete o jeito que você enfrenta o novo aprendizado, o jeito que você enfrenta toda a sua vida. Exatamente. Não é? Que é a questão até do autocontrole. Quando você passa a compreender como é que você vai ter... quando você passa a ter mais autocontrole em relação à comida, porque quando você faz uma dieta, come uma coisa que não estava no programado, a sensação de autocontrole vai lá para baixo. Você já diz assim, eita, eu não consigo fazer isso, eu não consigo. E você vai se programando que você não consegue. E essa questão aí não fica só na alimentação, você vai para o seu profissional, porque você não é capaz, porque você não tem autocontrole, porque você sente a sensação de fracasso, você vai fortalecendo essa sensação de fracasso, vai para o profissional, vai para a questão amorosa, vai para todas as áreas. E aí acaba refletindo em tudo. E quando você corrige, consequentemente, você acaba também corrigindo todas as áreas. Tudo se abre, exatamente. Tudo muda. O Poder do Hábito, né, o livro Poder do Hábito, ele fala bastante sobre isso, sobre essa questão de você ter os hábitos, que ele chama de hábitos angulares. Quando você corrige um hábito angular, você acaba refletindo numa série de outros hábitos, porque você muda um padrão de pensamento. E esse padrão de pensamento, ele interfere na sua saúde, ele interfere no seu trabalho, ele interfere na forma como você faz todas as coisas. Exatamente. E eu trabalho exatamente essa questão do hábito também, né? Da rotina, da mudança da rotina, de criar novos hábitos, enfim. Nossa, na boa, galera, eu não sei pra vocês, mas pra mim ela tá parecendo super confortável, tá aqui super... Nossa, podia falar um dia inteiro sobre isso aqui, pelo que eu vi. Podia, é um assunto que eu gosto muito, E como é que foi a sua primeira live? Como é que tá sendo a sensação de fazer, enfrentar o medo, na hora que eu chamei... Medo grande, e eu sou assim, galera, eu fiz isso com ela no Meet, eu coloquei ela pra subir no palco do Meet. Tipo, 10 minutos antes eu falei assim, Ive, vai ali, sobe no palco pra mim. Tipo assim, me apresenta lá. Não, eu ia falar exatamente isso, porque assim, é a segunda vez que eu faço algo que é de impulso gerado, né? Assim, vai. Porque eles no Meet perguntou, né? Como é você no palco? Aí eu, como assim? Como assim no palco? Não sei. Aí ele, não, então, vai lá, sobe lá. E aí ele, mas você quer, não quer, aquela coisa? Eu fiz, não, eu vou me jogar, ter que quebrar isso aí. Aí fui-me embora a primeira vez, e agora a segunda eu tava assim. Eu falei assim, gente, eu tava sentado conversando com a Ivy ali, orientando algumas coisas do webinário de hoje à noite. Aí eu falei, nossa, tá na hora da live lá do grupo do Facebook, deixa eu ir lá fazer a live. Aí a hora que eu vim pegar meu celular, eu peguei e chamei, vem Ivy, você vai fazer comigo. Ela quase infartou aqui. Mas por que eu faço isso? Porque quando você não tem tempo de pensar, você não tem tempo de criar, de causar todo o plano de futuro de todas as merdas que vão acontecer. E aí você age. Quando você age sem essa ansiedade, sem essa preparação mental da quantidade de merda que vai dar, você faz a coisa natural. Exatamente. E aquele nervosismo que causa antes, ele não é tão forte. Como é que tá agora, depois de fazer, como é que você tá se sentindo pra hoje à noite? Mais tranquila, se for assim, né?
que vai ser, né? É, Na mas verdade, é isso. Pois A diferença é que ao invés de você interagir comigo, né? Desmistificou. ao invés de você interagir comigo, você vai interagir com a galera. Igual o Rubinho falou aqui, ó. Boa tarde, Fagner. Aí você vai interagir com a galera. Fala aí, Rubinho. E aí você vai interagindo, vai trocando uma ideia com a galera, da forma que você troca comigo. E você vê, é algo que você domina. Quando você domina um assunto, é muito mais tranquilo de você falar. Você não precisa de toda aquela preparação, vírgula por vírgula, tudo que eu tenho que falar, como é que é. Não, flui como você é, naturalmente. Uma coisa que eu tava ensinando pra ela aqui, pessoal, antes da gente começar, é a questão de você... Quando a pessoa tá... Ela, por exemplo, a gente tá aqui. A gente sabe o que a gente quer falar e às vezes a gente esquece coisas que a gente quer falar. E a gente fica puto com a gente mesmo, porque, pô, eu tinha que falar isso e esqueci. Mas quem tá assistindo não tem noção do que a gente ia falar, então pra ele foi ótimo. Ele só vai saber que a gente esqueceu alguma coisa, que a gente errou alguma coisa, se a gente falar, putz, errei isso aqui. Aí ele vai ver. Mas se a gente passa e, cara, a pessoa nem percebe, nem sabe. Eu fui fazer você vê, tem quantos anos? Eu tenho muitos anos que eu faço isso. Muitos anos. Só de internet marketing tem mais ou menos 6 para 7 anos. Vai fazer 7 anos agora em setembro. E antes disso eu já fiz muita coisa, já fiz teatro e tal. E esse ano, há muito tempo eu não sentia a ansiedade que eu senti para fazer alguma coisa. Que foi quando eu fui entrar ao vivo na Rede Record. Fui entrar ao vivo na Rede Record, pô, você vê a sua vida inteira, que pessoa na tela do jornal, né? Você acha, porra, cara, que foda. E aí quando eu entrei, bicho, eu tava aqui, né, conversando aqui. Super normal, gesticulando. Minha perna parecia um terremoto, tremendo embaixo da cama. Mas aqui, ó, normalzão. Não, e tal. E a galera, nossa, mas como você tava seguro na televisão? E eu tava num cagaço, velho. Era daqui pra cima, pra baixo, eu tava num cagaço. E tinha muitos anos que eu não sentia isso. Mas porque era a primeira vez que tava fazendo aquilo. E assim, a gente precisa estar ligado que o que causa a ansiedade na gente, o que causa esse medo na gente é justamente a previsão de merda que vai acontecer. A gente fica tão preocupado com o que muito pode dar de errado, muito mais preocupado com o que pode dar de errado, e aí a gente acaba causando essa sensação, esse medo. E ele vem do medo da não aceitação, medo da rejeição. Quando a gente tem o medo de ser rejeitado, a gente cria muito esse impacto. E todos nós, eu não sei se você sabe, mas o medo de falar em público ele é maior até mesmo que o medo da morte. Caramba. Se você pesquisar, os maiores medos do mundo, mais comuns, medo de falar em público. Sabe por quê? Porque para o ser humano, como espécie, ser rejeitado significa morrer. Porque nós somos seres sociais. A gente cresceu como espécie porque nós andávamos em bando. Se eu sou rejeitado pelo meu bando, eu morro. Porque eu fico isolado. Então, para o nosso organismo, como ferramenta, da mesma forma da comida que incha... Que vai proteger. Isso. Como sobrevivência, para a gente ser rejeitado é sinal de que a gente vai morrer. E aí o nosso organismo sente isso muito forte. Então, quando a gente projeta o futuro de rejeição, o futuro de que eu vou gaguejar, de que eu vou esquecer as coisas, de que eu vou falar errado, de que as pessoas não vão gostar de mim. Quando você projeta esse futuro, o seu organismo responde com ansiedade por conta disso, porque ele não quer que você passe por isso. Por essa rejeição. E aí ele vai te proteger. E aí sabe o que vai acontecer? Exatamente o que você previu. Exatamente. Vai acontecer exatamente o que você previu. Tem uma das regras da mente que ela fala que aquilo que você acredita tende a acontecer. Então, se eu acredito que vai dar certo, a tendência é dar certo. Se eu acredito que vai dar errado, a tendência é dar errado. De todo jeito, eu tô certo. Então, já que a gente tem que pensar se vai dar certo, vamos pensar que vai dar certo. Pois é. Vamos visualizar. Vou pegar, vou imaginar a live. A live vai ser assim, eu vou abrir desse jeito. As pessoas vão comentar e vai ser legal. O pessoal vai falar, nossa, que show. Vou ver vários comentários foda. Visualiza tudo aquilo lá. Toda aquela cena, você no computador, conexão funcionando, tudo direitinho. E faz. Mas, é uma coisa que a Simone estava até comentando aqui. É bom você também, alguns pontos, por exemplo, e se a conexão não funcionar? Qual é o meu plano B? O que eu vou fazer?
você já tem algumas coisas assim planejadas, porque aí na hora que acontecer você não entra em desespero. Sim. Porque já tá planejado e você já corrige. O que você não pode é ficar pensando, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. É outra coisa. E não pensar como vai corrigir. Sim. Sacou? Como estratégia. Não pensar o plano B. O Michael Phelps, ele é o grande nadador que é, porque ele fazia todos os dias, ele fazia mentalmente todo o trajeto dele. O que ele vai fazer, como é que ele vai fazer. E aí ele imaginava, por exemplo, se minha sunga cair, o que eu vou fazer? Minha sunga sair. Se o meu óculos entrar água. Tanto é que ele bateu o recorde mundial com o óculos cheio de água, sem enxergar. Justamente porque na mente dele, aquele caminho já estava feito. Porque ele já tinha feito várias e várias vezes. Ele sabia quantas braçadas ele tinha que dar, ele sabia tudo que ele tinha que fazer para poder terminar. Então a gente tem que pensar sempre no que vai dar certo. Pensei no que vai dar errado, ideia da Simone. Pensei no que vai dar errado, vou corrigir. Ela inclusive falou que quando ela foi fazer o... Conta aí, Simone, quando é que você foi subir lá no palco do Meet? Como é que foi? O que você fez e o que aconteceu? Eu pensei, o que podia acontecer, porque eu tinha pouco tempo e eu não podia desfocar no tema. Então, se eu me desfocasse, o que é que eu podia falar para voltar ao assunto? Quando eu percebesse que estou falando demais, né? Se me desse um nervoso, o que é que eu poderia falar? Não deu, graças a Deus. Porque comigo funciona assim, se tem uma coisa, ele fala, você fica pensando muito, termina acontecendo. Então a forma de eu não pensar muito é resolver. Mas se acontecer, vai ser isso. Então eu vou parar de pensar, porque eu já tenho a solução. Entende? Então não é mais uma coisa que vai me tirar do foco, porque eu já tenho a solução. Então tudo bem. Então eu já vou partir para o próximo problema. Entende? Então por isso funciona comigo, porque eu não fico focada no eu, porque eu já resolvi o problema. Se acontecer. Perfeito. Entende? Então lá no Meet eu fiquei muito preocupada com isso, porque eu tinha pouco tempo, o foco era Fagner, eu tenho zilhões de histórias para contar do quanto minha vida transformou, né? Tanto que a gente está aqui, tudo que ele lança a gente vai e entra, né? Mas eu tinha que ter cuidado, porque senão eu ia passar lá 3 horas e não vim aqui para ouvir Simone. Então a minha preocupação maior era isso, o que era importante eu falar, e se eu começasse a viajar demais, como voltar? E isso ficou pronto. E eu usei essa técnica, precisei usar a técnica. A técnica é, eu poder, se alguém lembrar, eu disse, eu podia falar 2 horas aqui sobre minha vida para vocês, mas esse não é o foco. Então quem quiser conversar, me chama lá no intervalo, que a gente conversa sem problema. Hoje eu tô aqui porque eu tenho que... Aí foi quando eu chamei ele, foi a hora de chamar ele pro palco, de apresentar, e não sei o quê. Cortei completamente o que eu tava falando, quando eu comecei a falar demais. Massa. Inclusive eu vou adotar essa, viu, galera? Quando eu estiver fazendo a live, lá, eu ver que eu tô falando demais, eu podia falar o dia inteiro sobre isso, aprendi com a Simone, né? Vocês já sabem agora, o bizu dos bastidores. Podia falar o dia inteiro sobre isso, mas o nosso foco aqui é outro, então vamos seguir adiante no processo. Quem tiver dúvida depois do final, quiser que eu conte mais essa história, me fala que eu me pergunta que eu termino essa história. Gostei, porque eu sou desses, tá? Eu sou desses, que eu começo a falar um negócio e de repente eu tô falando outro completamente diferente e empolgo naquilo ali. Na hora que eu ver, eu tenho 3 horas de live, a galera fala assim, porra, live grande do caramba. É porque é muito bom, né, falar do que a gente gosta, né? É muito você bom. Se empolga, né? E aí, preparada? Preparadíssima. Show de bola, vamos lá. É direto do campo de batalha. Eu falei, vou trazer coisa do campo de batalha aqui pra vocês. Hoje eu passei amanhã aqui conversando com a Ive sobre esse lançamento, ajudando ela nessa criação desse webinário, desse processo. E passando esse tipo de orientação, né, para também não criar uma expectativa monstra, e aí você não bate a sua expectativa, você não faz de cara um 6 em 7 e aí você se frustra. Não é assim. Esse é um processo realmente de errar pequeno e acertar grande. Erra pequeno, corrige o erro, erra pequeno, corrige o erro, acertei, agora eu cresço. Show? Valeu. Abraço, galera!